Fala, meu amigo Jordano! Fala, minha amiga Jordana! E aí, tudo bem com você? Preparado, motivado, determinado? Pois é, vamos aqui continuando o nosso estudo sobre o Brasil colonial e agora um momento importante, como eu falei com vocês nas aulas anteriores. Quem duvida que Deus existe, é só olhar para esse período aqui, justamente a mineração. Por que eu estou falando isso? Porque quando a economia açucareira entra em crise, o que os portugueses encontram? Ouro. Exatamente isso. O que eles tanto sonhavam, o Eldorado, eles encontraram. Só que não foi uma coisa tão simples assim não, correto? Nós sabemos que as entradas, faça essa anotação aí, as entradas que são expedições do quê? Particulares ou do governo? Do governo, é de Estado, perfeito. Então vamos lá, as entradas, elas já aconteciam desde a época do Tomé de Souza. Isso é importante frisar. Por isso é o seguinte, quem descobriu o ouro não foi a administração, tá? E aí já fica uma dica para nós, Ou seja, a administração no Brasil nunca resolve nada. Quem encontrou foi quem? Foi o particular, Então, os bandeirantes encontraram ouro no Brasil. Obviamente não se tem uma data específica, tá? Mas aqui é por volta de 1693 a 1695, tá bom? Anota aí para nós, foi ouro de aluvião. Aluvião. O que é ouro de aluvião? É ouro que está no leito dos rios, tá bom? Não é um ouro que exige muita prospecção, ou seja, muita profundidade. Esse ouro é retirado na bateia. Anota aí para nós, bateia, tá bom? Bateia é aquela peneira, obviamente, que não tem furos, igual a peneira que a gente usa na cozinha, por exemplo. É aquela que como se fosse um funil, Então ali vai retirando o excesso e só vai ficando o quê? As pepitas, e eles conseguiram encontrar isso. Ouro. Quem descobriu foi quem? Os bandeirantes paulistas. E aqui em função, quando houve a notícia da descoberta do ouro, houve um alvoroço muito grande na colônia, porque era a possibilidade real do enriquecimento e da mudança de vida. Inclusive, anota aqui para nós, no ano de 1720, a coroa portuguesa baixou um decreto lá em Portugal, limitando a vinda de portugueses para cá, porque o fluxo foi tão grande que corria o risco de Portugal ficar com pouca gente. Isso aí, Ou seja, os portugueses agora estavam limitando essa vinda de portugueses para cá, os próprios portugueses. O que foi a Guerra dos Emboabas? Vale frisar que quem descobriu o ouro foram quem? Os bandeirantes, paulistas. Só o que acontece, os portugueses que aqui moravam, também reivindicavam, não a descoberta do ouro, porque isso não é questionado não, tá bom? O que eles estavam querendo é o controle da região mineradora. A Guerra dos Emboabas, anote aí, é uma disputa pela região mineradora, correto? Nesse sentido, nós vamos ter, os comerciantes portugueses, e aí vão se degladiar bandeirantes e portugueses, correto? Ô, Rodrigo, mas por que isso aconteceu? Presta atenção. Havia pouco tempo que se tinha descoberto o ouro, correto? Então a administração portuguesa ainda estava se estruturando para ver como é que iria ser feita essa questão da exploração, da captação, do envio a Portugal. Então houve essa disputa. O ponto mais alto foi quando os comerciantes, as pessoas lá de Portugal, elas de fato controlaram o comércio. Aí foi o auge, para os bandeirantes poderem investir contra os portugueses. Pergunto, quem ganhou? Portugueses ou os bandeirantes? Obviamente, os portugueses. Por que obviamente? Porque eles são oriundos da metrópole. E como é que uma pessoa oriunda da metrópole não vai ganhar de um bandeirante, por exemplo? Nesse sentido, os bandeirantes paulistas eles tiveram que sair da região mineradora. Alguns foram para a região ali do Mato Grosso e Goiás. E quando é para ser, eles descobriram o quê? Ouro novamente, tá bom? Então vale frisar que quem ganhou aqui,
a Guerra dos Emboabas, não pode deixar, vence. Vou deixar tudo anotadinho para você, tudo bem explicadinho para que você não tenha dúvida, certo? Os portugueses venceram, os bandeirantes tiveram que sair. Alguns foram para Mato Grosso, para Goiás, outros para o Rio Grande do Sul. E lá eles começaram a mexer com criação de gado, tá vendo? Logo na frente nós vamos ver a questão do charque, beleza? Então, criação de gado. Ótimo. E aqui, por conta desse incidente, a administração portuguesa resolveu, né, que estava na hora de tomar uma postura mais severa. Então, nós temos aqui esses órgãos, né, da administração das minas. Uma coisa, o ouro até então circulava em pó mesmo. Isso facilitava o quê? O contrabando. Porque ora a pessoa comia aquele ouro, exatamente, e depois, né, quando saía ele ficava com ouro. Ou então, por exemplo, teve uma conversa, né, acerca do escravo, de que ele pegava o ouro em pó, colocava lá no pelo do cavalo e aí depois ele dava banho nesse cavalo para que fosse, né, utilizado, tá? Dava banho, tirava o ouro e pegava. Então, por conta disso, nós tivemos a criação da intendência. A intendência das minas é um órgão maior de controle, correto? Nesse sentido, ligado à intendência, nós vamos ter as casas de fundição. O ouro só podia circular se ele fosse em barras, né, e tinha que ter o selo real. No momento em que havia a fundição, já era retirado o quinto, né, que é a quinta parte, ou seja, o imposto pago, né, 20%. Então nós já podemos até colocar aqui, ó, quinto é o quê? 20%, né, do ouro descoberto. E aqui o que acontece? Nós vamos ter as datas. O que são datas? Datas são lotes, né? Ou seja, é aonde que vai ser explorado. Por que dava o nome datas? Porque marcava lá quando a pessoa recebia aquele lote, correto? E aqui as lavras são onde que vai retirar mesmo, correto? Data é o lote, lavra é na onde da data que vai ser extraído, beleza? Vamos lá, alguns impostos aqui. Quinto é 20% do que se descobre. Finta é 30 arrobas. Conforme o ouro foi diminuindo, foi aumentando o quê? A exigência da coroa portuguesa, porque eles entendiam que as pessoas estavam o quê? Roubando o ouro e por isso elas não conseguiam pagar, tá bom? Aqui, derrama. A derrama era o quê? Era o momento em que, quando a pessoa não conseguia pagar o que ela devia, o que vai acontecer? Tudo que ela tem vai ser tirado até que seja quitado aquele valor, correto? E isso gerou muita insatisfação, tá bom? Agora um fato aqui importante, presta atenção nisso aqui, ó. A intendência, ela vai controlar o quê? Tudo isso aqui, correto? Isso aqui está ligado à intendência, tá? Aí vamos lá, sociedade. Sociedade era, anota aí, patriarcal, nós já sabemos, era dividida em estamentos. A diferença é o quê? Que ela é urbana, porque as pessoas, embora vão para a zona rural, mas elas retornam para as cidades. E ela também é o quê? De fácil mobilidade social. Então é urbana com mobilidade social. Utilizou mão de obra escrava? Sim, mas em menor quantidade do que na questão açucareira, correto? Beleza. E por conta da derrama, né, que está aqui, nós vamos ter a revolta de Vila Rica, tá bom? Na verdade, assim, a revolta de Vila Rica, de Filipe dos Santos, é contra as casas de fundição, tá bom? Pode anotar aí, é contra as casas de fundição. Nesse sentido, né, eles tomam Vila Rica, o Filipe dos Santos coordena essa revolta. Não é uma revolta emancipacionista, é só uma revolta nativista, ou seja, que é contra a administração, mas que não quer a independência, perfeito? Importante frisar isso. E aí, obviamente, essa revolta é abafada, Filipe dos Santos é preso e esquartejado. Beleza? Mas isso para quê? Para servir de exemplo, para evitar que acontecesse. Nós tivemos também, por fim, a exploração dos diamantes, tá? Vamos anotar aqui no Arraial do Tijuco. Arraial do Tijuco.
né, aconteceu aqui a partir do ano de 1729, tá bom? Arraial do Tijuca, onde hoje nós conhecemos como Diamantina, tá bom? Foi retirado muito ouro, muito diamante. Portugal não soube utilizar isso direito, porque tinha assinado os tratados de Methuen, não é nem de 1810, tá bom? Perdão. O Tratado de Methuen lá com a Inglaterra, Tratado de Panos e Vinhos, e nesse sentido aqui, o ouro brasileiro, né, alimentou muito o quê? O luxo, não de Portugal, e sim na Inglaterra, tá bom? Isso aqui, de forma bem objetiva mesmo, para que a gente não perca tempo, foi o período da mineração no Brasil, correto? O auge aqui, né, por volta de 1740, 1750, depois o ouro começa a cair, né? Ou seja, começa a ser mais difícil achar ouro, a coroa portuguesa começa a cobrar e aí vão vir essas revoltas, tá bom? É isso aí, meu amigo Jordano, minha amiga Jordana, estamos juntos, focados na aprovação. E um abraço do Rodrigão, valeu, tchau!